Olá pessoal, vocês já me conhecem, mas eu vou dizer meu nome mais uma vez. Meu nome é Adilson Caetano e sou instrutor de circo aqui no Circo de Todo Mundo. Vou contar para vocês um pouco da minha história, de como que eu comecei nesse mundo das artes. Quando eu era muito pequeno, né, lá no meu bairro, né, na minha comunidade, eu fui convidado para fazer teatro na igreja, né? Então eu fiz muito teatro na igreja, Paixão de Cristo, parábolas da Bíblia, né? Que a minha família sempre foi cristã, né? E a gente participava muito da igreja, né? Muito ativamente da igreja. Então foi por aí que eu comecei a ter essa paixão pela arte, né? Que eu era convidado para fazer e fazia porque gostava principalmente. Mais tarde na escola, né? A professora de arte sempre convidava a gente para fazer algumas coisas. E nesse meio tempo, dentre essas coisas que ela chamava a gente para fazer, a gente fazia teatro. Juntava lá as turmas, né? As pessoas de algumas salas, né? E formava um grupo. Às vezes a gente fazia só com o grupo da sala, às vezes a gente juntava pessoas de outras salas, né? De outras classes, para poder fazer teatro, né? Lá na escola. E assim eu fui tomando gosto, né? Por esse mundo da arte, né? Principalmente pelo teatro, né? Que foi onde eu comecei. E nesse decorrer, né? No decorrer do tempo, eu fui tomando gosto e fui começando a fazer, até que um dia a gente fez o primeiro grupo de teatro lá na minha comunidade. Nós juntamos um grupo de amigos, né, algumas pessoas da minha rua, pessoas lá do meu bairro, e montamos uma peça de teatro, né? Na época a gente contou uma história que era... Na época estava começando ainda essa coisa hoje a gente está falando de pandemia, né? Foga, né? Milhares de pessoas já morreram, né? No mundo todo. Mas nessa época havia também um outro problema muito sério, né? Que foi na década de 80, que era a questão do HIV, né? Da AIDS. Aí a gente fez uma peça buscando conscientizar, né, a juventude acerca desse problema, né? De prevenção, né? De como se prevenir, né? Dessa doença, né? Então assim, eu desde muito tempo, né, desde essa época, eu já tinha essa consciência de que o teatro ele poderia fazer esse papel social, né, esse papel de instruir as pessoas, né, e sempre foi muito importante na minha vida essa questão da arte. E daí eu comecei a gostar mais ainda, né, fui convidado depois para fazer parte de um grupo, né, onde a gente viajou muito pelo Brasil, né? A gente participou de festivais, assim, foi muito legal, né? Participar de festivais, de teatro, onde se encontram vários grupos do país todo, né? Às vezes até de outros países. Então essa minha paixão pela arte, ela tem início no teatro. E dentro dessa busca, né? Dessa vontade, né, de fazer teatro e participando dos festivais, né, como eu já disse, né, pelo Brasil afora, né, participando de festivais em São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Isso para citar assim, algumas principais, né, capitais, mas a gente teve também no Nordeste, no Sul. E isso despertou em mim uma vontade de me profissionalizar, né, nesse mundo, né, que é o mundo da arte. Então eu passei a ter uma coisa primeiro com paixão, né? Como um gosto, como uma coisa legal, gostosa, prazerosa de fazer, mas que também poderia me render alguma coisa, né? Alguma coisa em termos financeiros. Então eu passei a trabalhar teatro, mas com esse cunho profissional, né? Com essa vontade de profissionalizar, né? Aí fiz várias oficinas, né? Fiz cursos de teatro, né? Em algumas escolas por aí. E hoje sou profissional, né? Tenho carteirinha, né? Do sindicato. E é uma possibilidade, né? Para você que está aí do outro lado me assistindo, que quer seguir esse rumo da arte. É possível que você se profissionalize nessa área, né? Mas desde que vocês levem isso a sério,
estude, porque é um estudo constante, a gente tem que estar sempre estudando, né? Cada vez que a gente vai fazer uma nova montagem, é um novo estudo, né? Uma nova pesquisa. Então a gente está sempre aprimorando a nossa técnica, né? De interpretação, de teatro, de dramaturgia, né? Então é tudo isso. E agora eu quero falar um pouco de como começou a minha história com o circo, porque eu tive que falar do teatro porque foi aonde eu comecei. Mas onde que entra o circo na minha história? Aí eu vou ter que voltar de novo lá no passado, na minha adolescência, que foi onde eu descobri o mundo dos malabares. Mas eu já tinha uma paixão pelo circo, né? Quando passava uma companhia de circo lá pela minha comunidade, eu via os pernas de pau, né? Os caras andando na perna de pau, né? Achava aquilo fantástico e eu ia seguindo atrás, eles distribuíam ingressos com desconto, jogavam bala pra gente pegar, e isso mexia com a minha cabeça. E eu inconscientemente, eu já estava me apaixonando pela arte e não sabia. Então hoje me vem na memória aqueles caras andando na rua com aquelas pernas de pau enormes. Eu lembro que pra mim era como se eles tivessem não sei quantos metros de altura, porque eu ainda era muito criança. E isso mexia com a minha cabeça, isso me deixava apaixonado pela arte e principalmente pela arte circense. Mas aí o que aconteceu, né? Um belo dia eu tive um amigo, né, que eu conheci, né, que veio morar lá perto de casa, e ele fazia malabares com 3 pedrinhas assim, né? Fazia evoluções com 3 pedrinhas. E eu fiquei imaginando como que seria fazer aquilo, né? E ele também fazia, porque aprendeu com uma outra pessoa lá que eu não sei quem, e eu quis aprender, né? E fui aprender com ele. Assim, então, mas como ele não era professor, ele não tinha nenhuma técnica para ensinar, eu ficava vendo ele fazer e tentava repetir aquilo. Eu jogava os objetos para cima e eles caíam no chão, eu não entendia como que era. E nisso eu fiquei nessa insistência, né? Porque os malabares, ele é uma repetição de movimentos, né? Como já foi explicado em outras aulas, você vai repetindo os movimentos e a partir dos movimentos você cria o seu jogo de malabares. Então eu fui acompanhando ele nessas brincadeiras, né? Que era uma brincadeira, a gente não estava fazendo nada, ia para um canto lá da rua, ou lá na minha casa, ou às vezes na casa dele, e a gente ficava tentando fazer malabares. E eu comecei então a tomar gosto, né? Por isso. Um belo dia, eu jogando, e errando, e pegando, e jogando, e errando, e pegando, eu acertei. Esse foi o dia que eu descobri que eu poderia fazer malabares. De uma forma totalmente inocente, de uma forma totalmente sem pretensão nenhuma, eu aprendi a jogar 3 objetos. E a partir desses 3 objetos, eu digo objetos porque eram pedrinhas, eram frutas. Depois a gente cortou um pedacinho de madeira e que tinha um peso igual, né? A gente cortou 3 pedacinhos assim e jogava. Então foi tudo assim, uma coisa inocente, uma coisa sem explicar, sem entender, sem saber o que era aquilo direito. E a gente fazia. Eu fazia 3, jogava 3, ele jogava 3. A gente começou a descobrir formas diferentes de jogar. Mas isso tudo ainda era uma brincadeira. Eu não imaginava que isso um dia ia virar minha profissão. Eu não imaginava que um dia eu ia viver disso. Eu não tinha isso na minha consciência. Mas isso foi continuando. E com o tempo, eu fazendo teatro, né? Aí eu já vou misturar a minha história do circo com a história do teatro. Durante os festivais, eu comecei a participar de oficinas. E as oficinas que mais me atraíam nos festivais eram as oficinas de circo, de equilíbrio. Aí eu descobri os equilíbrios, descobri perna de pau, descobri as pranchas de equilíbrio, né? No caso, rola-rola, monociclo, né? Que é uma técnica que eu não dominei direitinho, mas eu, né, também faz parte. Então isso tudo veio porque um dia eu me toquei, né? Sem explicação, eu comecei a tomar gosto pela arte, né? Então nesses festivais a gente fazia essas oficinas. Um dia eu aprendi a cuspir fogo, foi uma coisa assim de outro mundo, né?
eu não entendi nem como é que era, descobri como é que fazia. Isso tudo, todo esse universo circense veio junto com o teatro e uma coisa paralela com a outra. Depois que eu passei dessa fase dos festivais, eu descobri um grupo lá no meu bairro, que apareceu lá, que se chamava Show Riso. Era um grupo que trabalhava só com o circo. O pessoal andava de perna de pau, cuspia fogo, fazia malabares, andava de monociclo. Era uma companhia de circo, que não era um circo de lona, né, igual a gente estava acostumado, mas era um grupo itinerante, que fazia festas, que fazia apresentação nas praças, nas ruas, que viajava. E com esse grupo eu descobri a Espaço, Escola de Circo. E na Espaço foi onde eu desenvolvi mais, né, essa questão dos malabares, né, passa por todas as modalidades, né, mas cada um vai para a sua modalidade específica para aquilo que tem mais aptidão. Né? Então foi muito interessante essa minha passagem pela Espaço Escola de Circo. Aí eu fiz o curso lá, terminou o curso e eu continuei na minha trajetória, né? Sempre com o intuito de me profissionalizar nessa área de arte, né? Nessa área dos malabares, do circo, do teatro. Quando eu fui trabalhar com a Trupe Delarte, né? Que é uma trupe aqui de Betim, eu comecei a desenvolver, a trazer, né, a experiência que eu adquiri lá na Espaço. E quando eu comecei a trabalhar com projeto social, foi onde que eu desenvolvi esse gosto agora para uma outra área da arte, que é a questão de ensinar, onde eu passei a ensinar o conhecimento que eu já havia adquirido ao longo da vida, né? Então passei por vários projetos sociais, né? Do PET, a Gente Jovem, Escola Integral, né? Trabalhei na Escola Integral aqui em Betim, se algumas pessoas se lembrarem. Tinha um projeto chamado Escola da Gente, né? Que foi alguns anos atrás, que abrangia as escolas, né? Do município, e a gente trabalhava nesse contraturno, né? A Escola Integral ela funciona no contraturno, né? O aluno estuda na escola a parte dele lá de aprendizado, né? Que é da escola, e no contraturno ele vai aprender outras partes, né? Do ensino, né? Do aprendizado, que são os esportes e arte e cultura. Eu trabalhava com a parte de arte e cultura ensinando essas questões do circo, né, de malabares, de equilíbrio, enfim. E foi onde, que, com o passar do tempo, eu vim trabalhar no Circo de Todo Mundo. E no Circo de Todo Mundo eu vim trabalhar, eu já tinha trabalhado no circo, né, há uns anos atrás, e voltei agora, né, em plena pandemia, né, vim trabalhar no Circo de Todo Mundo, dando aula de malabares e equilíbrio no Circo de Todo Mundo. E aí onde que a gente começou a trabalhar nesse sistema online, que foi um outro desafio na minha vida, ensinar malabarismo e equilibrismo remoto, ensinar malabarismo e equilibrismo de forma online, de uma forma à distância, né? Foi um desafio enorme, né? E está sendo ainda um desafio, porque o projeto não acabou e a pandemia também não acabou, né? E não se sabe quando é que vai acabar, né? Então a minha vida toda foi feita dessa forma, né? De aprendizado, aprender a fazer, né? O ofício, a desenvolver o ofício, depois aprender a ensinar, porque quem ensina também aprende. E agora, mais do que nunca, eu tive que reaprender uma série de coisas, né? Que foi esse outro lado do ensinamento, que é esse ensino remoto, né? Onde a gente está aqui fazendo, né? Atrás das câmeras, e vocês estão aí do outro lado aprendendo, né? Também dessa forma remota. É dessa forma remota, né? Que a gente, nesse tempo de pandemia, né? A gente passou a ensinar, né? Então foi uma nova forma de ensinar, né, que a gente desenvolveu agora nessa pandemia. Então assim, foi pedido para mim, né, esse depoimento, né, para nós, os professores, todos vão fazer um depoimento, né, contando um pouco sobre a nossa história, né, eu, né, Adilson Caetano, instrutor de circo, né, professor de educação física, aqui no Circo de Todo Mundo.
foi aonde que a gente desenvolveu essa nova forma de aprendizado, essa nova forma de ensinar, né? Que vai chegar ao fim, né? Tão logo, mas que ainda não chegou, né? Então, esse foi um pouco da minha história, um breve resumo, né? De quem sou eu e do que eu fiz, né? Ao longo dos anos e do que eu venho fazendo ao longo de todo esse tempo, né? Que foi pedido para a gente fazer, então é isso, né? Um pouco de mim, um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.